Acredita, passando o carro da pamonha. Pamonhas doces. Pamonhas salgadas. Oi, gente! O canal voltou. Sejam bem-vindos. Eu sou a Priscila Daniele. Eu vou fazer aqui vídeos contando sobre a minha jornada com as minhas doenças autoimunes. Já vou avisando aqui que o vídeo são minhas experiências. Cada pessoa tem um organismo diferente. Eu quero aqui só que as pessoas se sintam acolhidas no ponto de saber que não estão sozinhas nessa jornada, que tem mais gente passando por problemas autoimunes também, que as minhas experiências ajudem no quesito de procurar ajuda médica, como que funciona e tudo mais. Provavelmente vão ser vários vídeos. Muita gente me pergunta focado mais na artrite reumatoide, mas a artrite reumatoide é uma coisa mais recente, então eu vou começar primeiro pela insuficiência adrenal, que é uma doença que eu convivo há muitos anos e que veio antes, então pra eu mesma não me perder contando, né, que é muita coisa, senão eu vou ficar louca. Eu não tenho equipamentos, assim, especialista pra fazer produção de vídeos e tudo mais, e então vocês vão ficar ouvindo bastante barulho da rua, porque aqui tem muito barulho. Eu tive até que parar um pouco pra gravar, porque tava passando um carro da pamonha, então... Se vocês ouvirem barulho de moto, avião, essas coisas, ignorem, porque às vezes eu não percebo que tá fazendo barulho, eu continuo gravando. Agora mesmo tá passando um avião. E antes que pergunte, o meu Nemo, ele tá bem, tá? Ele tá ali, ó, ele tá com essa cara, mas ele não tá usando entorpecente, então vamos começar. Hoje eu tenho 32 anos, mas essa história começou lá na minha adolescência, que eu me lembro, né? Provavelmente quando eu tinha uns 18, que foi quando eu entrei na faculdade. Antes disso eu não tenho muita recordação de como que era, não lembro de passar mal nem nada. Então eu me recordo que às vezes eu tava no meio de aulas durante a faculdade e eu começava a passar mal. E me dava muita tontura, ânsia. Nossa, tava o chinelo do Gustavo ali atrás, agora que eu vi. E... eu sou louca. Gente do céu. Não consigo mais gravar, não sei mais produzir conteúdo. E eu passava mal durante as aulas, e eu sentia tontura, mal-estar, ânsia, eu ficava com a bochecha aqui toda rosa, não entendo a relação até hoje. E aí as minhas amigas me levavam pra enfermaria, que tinha uma enfermaria na faculdade, aí a enfermeira media minha pressão estava super baixa, 9 por alguma coisa, 8 por alguma coisa. E aí ela falava, você não tá bem, vai pra um hospital. Teve até um dia que eu lembro que compraram, acho que Coca-Cola, chocolate, me levaram pra eu comer, e eu fui pro hospital na época eu tinha um convênio, que era o Santa Helena, aqui na região do ABC, só pra quem for daqui ter mais noção, né? Muitas pessoas acho que não vão saber. E o médico falava assim, eu ia no clínico geral, né? E ele falava assim, não, é normal essa pressão pro seu tamanho, né? Pra sua estatura, tá ótima e não sei o que lá. E eu não sei também que eu percebi isso só depois de muitos anos. Eu acho que quando eu vou em médico, assim como muitas pessoas, eu fico nervosa. Porque eu não sei o que o médico... Eu não sei, eu fico nervosa. E a minha pressão sobe. Só que a minha pressão sobe e ela fica normal. Então toda vez que eu vou para um hospital, faz aquela triagem lá que eles fazem, que a enfermeira vai, ela faz a medição da sua pressão, ou o próprio médico faz, a minha pressão sempre dá 12 por 9, alguma coisa assim, 12 por 8. Aí o médico, nossa, que pressão ótima. Então eu nunca suspeitei, eu falava, minha pressão é perfeita, porque eu só media a pressão quando eu ia no médico, né? Fora essas ocasiões que eu passava mal na faculdade, media na hora, e aí eu pensava que era algo pontual, de tipo, eu passei mal, devo ter ficado muito tempo sem comer, ou tá muito quente, e minha pressão caiu. E eu não sabia que minha pressão realmente era baixa. E a insuficiência adrenal, como eu não sabia na época, ela dá fadiga no organismo, você se sente cansada. E eu me sentia muito cansada, muito exausta, assim, de dormir. Sempre fui chamada assim de, ela é muito preguiçosa, muito dorminhoca. Foi misturando, acho que com meus problemas psicológicos, e o principal diagnóstico que eu obtive foi depressão. Não que eu não tivesse depressão, eu tive e tenho depressão crônica, mas por conta da insuficiência adrenal, ela meio que mascarou o meu diagnóstico. Então eu sempre fui tratada por psiquiatras. E quando eu ia no endocrinologista, ele pedia sempre os exames base: colesterol, TSH para ver tireoide, triglicérides, glicemia, nada assim
como cortisol, que seria o necessário para me avaliar. E eu nunca medi cortisol na minha vida. Nunca. E também nunca vi ninguém que vai no médico, principalmente um endocrinologista, e ele fala, vamos fazer aqui uma bateria de exames de hormônio e eu vou medir o seu cortisol. Nunca vi. E eu fui levando a vida assim, fui fazendo tratamentos para depressão e tomei várias medicações. Eu não sei por que raios, mas eu tenho bastante reação adversa. Eu sou aquela pessoa que todo remédio que eu vou tomar, eu preciso ler a bula para saber qual reação adversa que aquele remédio pode dar, porque eu sei que eu vou ter e às vezes eu vou ter uma reação adversa que ninguém nem suspeitava e esperava, como já aconteceu, que um remédio que era para tratar a enxaqueca me dar enxaqueca. E na bula não tá escrito isso, os médicos falam, não tem o que fazer, você já tá tomando tratamento aqui, vamos aumentar a dose. E por fim, a gente pesquisar, eu e meu marido, encontramos um artigo científico de um estudo que falava que, casos raros, algumas pessoas tinham enxaqueca ao tomar o remédio. E era eu, a sorteada. Então eu sempre fico preocupada com isso, porque durante os tratamentos de depressão que eu fiz, muitos remédios me davam muita reação adversa. O primeiro que eu tomei me aumentava o cansaço e toda vez que eu levantava, eu já tinha tontura por natureza, né? Mas toda vez que eu levantava, minha visão ficava totalmente preta, era uma coisa absurda. E aí eu tinha que parar, começar outro remédio e por fim. E mudando sempre de médico, e mudei de convênio, fiquei uma época sem convênio. E eu fui, ao longo dos anos, analisando, assim, né, tudo que estava acontecendo no meu organismo. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a fazer mestrado na USP. Era muito cansativo pra mim, porque eu moro em São Bernardo, que não é longe. Só que como aqui tudo é trânsito, pra qualquer lugar que você vá, demora muito. Então eu demorava 3 horas pra ir, 3 horas pra voltar. Eram 6 horas do meu dia em transporte público. Em dias quentes, transporte público cheio, era horrível. Eu não consegui todo dia da semana. Tanto que eu nem tinha o que fazer todos os dias lá. Até implicavam comigo de tipo, você tem que estar aqui pra mostrar que você tá aqui, entendeu? E eu não conseguia isso, porque eu passava mal. E ninguém entende. Se eu falar eu passo mal, o pessoal fala assim, todo mundo passa mal. Porque que até falaram pra mim, nossa, mas uma mulher que faz faxina, que mora lá no interior, vem pra cá e trabalha, porque que você não consegue? Então eu ficava me pressionando ao longo dos anos com esse quesito de tipo, por que eu não consigo fazer as coisas? Aí eu começava a me achar que eu era preguiçosa, eu começava a achar, eu tenho essa depressão, isso não sai de mim, e eu começava a me cobrar, me sentir inútil, pensamentos muito frustrantes de eu sou inútil, eu não consigo fazer nada. Aí teve um dia que eu lembro, até hoje, que tava muito calor. Muito calor. E aí eu demorei as 3 horas pra chegar até a USP, porque eu fiz vários caminhos até eu conseguir fazer o que fosse mais... Não que demorasse menos, porque não tinha. Todos demoravam o mesmo período de tempo. Mas o que fosse mais confortável pra mim. Então, eu pegava o ônibus até o Sacomã. Do Sacomã, pegava a linha verde. Aí da linha verde fazia a baldeação até chegar no Butantã. No Butantã tem o próprio ônibus da USP. E aí eu ia... Só que assim, a região que eu fazia mestrado dentro da USP, ela não é de acesso livre a todo mundo, que nem a faculdade. Então, só quem tem acesso podia entrar, porque era no Instituto de Pesquisa Nuclear. Então, o ônibus só te deixava na entrada desse instituto, que é do lado da Marinha, e aí eu tinha que andar lá dentro. Já era mais um tantão pra andar, porque aonde eu trabalhava, que eu fazia o mestrado, era lá no fundo, nem pra me ajudar a ser na entrada, né? Aí eu fui fazendo vários caminhos, até ir de trólebus até o Jabaquara, do Jabaquara pegar o metrô e tentar ir. Aí no final eu tentei pelo ônibus Urubupungá, que é o cinza. E aí ele saía daqui de São Bernardo, eu tinha que ir até a região que ele vai, mesmo morando em São Bernardo. Me deixava dentro da USP, mas dentro da USP eu tinha que pegar o ônibus da USP, ir até o IPEM, que era onde eu fazia o meu mestrado, e lá ia andar. E esse dia tava muito quente. E aí eu peguei todas essas conduções, cheguei ali, fui andando, um calor, e eu andando dentro do IPEM, já andando. E a sala onde eu fazia os estudos, ela tem ar-condicionado, né? Eu cheguei tão mal lá, que eu subi na salinha que a gente tinha de estudo, tava vazia. Ainda bem, né, que tava vazia, porque eu fiquei com vergonha das pessoas me verem. Eu abri ela, fechei a porta, liguei o ar-condicionado e eu desmaiei. Eu sentei na mesa e eu desmaiei. Eu desmaiei porque eu não lembro mais de nada. Eu tinha chegado, acho que era de manhã, umas 10, 11 da manhã, por aí. Eu desmaiei. Quando eu acordei e dei conta de mim, assim, de quem eu era, fiz o download completo da minha alma, já era umas 4 da tarde.
eu falei, não dá pra fazer mais nada aqui. Não dá pra fazer mais nada. Eu falei, eu vou simplesmente voltar pra casa. E eu voltei pra casa. Foi um dia, assim, que eu simplesmente não fiz nada, assim, e passei muito mal. E acontecia muito isso. Teve uma vez também que eu fui na casa de uma amiga com o meu marido, na época ele era meu namorado, e tava muito quente também, e eu me agachei pra ver uns cachorrinhos, porque tinha acabado de nascer uns cachorrinhos, né, e eu fui me agachar pra ver os filhotinhos, assim, no que eu levantei, eu sei que eu andei até a cozinha e gritei, Gustavo, corre aqui que eu não tô bem. E desmaiei. Desmaiei, acordei com ele e minha amiga batendo no meu rosto. Priscila, acorda, Priscila, acorda. E aí foi indo. Aí em 2019 eu comecei a trabalhar em São Paulo, né? E também era muito sacrifício pra mim, porque eu tinha que acordar, ir até lá, trabalhar, depois voltar, pegar transporte público, tudo de novo. E não era que nem o mestrado, que eu ia, assim, alguns dias da semana. Eu tinha que ir de segunda a sexta. Era muito cansativo, muito. Chegou numa hora que eu comecei a ter muito mal-estar e tomava muito Dramin, de muita tontura que me dava. E o Dramin me deixa muito dopada. Até hoje, se eu tomo ele, eu tenho que dormir quando ele faz efeito. Porque ele melhora muito minha tontura, mas ele me deixa num estado, assim, de sonolência pura. E eu lembro que um dia eu pedi pra sair do serviço, falei, posso ir no hospital? E eu cheguei no hospital e a médica falou assim, eu falei, eu tô com tontura, tal. Aí a médica fez um teste com a caneta, ela pediu assim pra eu sentar, ficar olhando a caneta enquanto ela passava de um lado pro outro. E aí ela falava, você tem labirintite, porque quando eu passo a caneta, o seu olho vai acompanhando, ele dá um pulo. Aí eu falei, nossa, nunca ninguém me falou isso, né? E eu procurei um otorrino. Aí eu fui no otorrino, fiz uns testes lá. Eu fiz um teste numa cabine pra audição, depois sentei numa cadeira, aí você tinha que acompanhar a luzinha passando, depois ele chacoalhava a cadeira, colocava uns eletrodos na sua cabeça, e o médico realmente falou que eu tinha labirintite, mas é um tipo que tem uns tipos lá, tipo 1, tipo 2, tipo 3, alguma coisa assim. O meu é um que eu vou ter durante a vida inteira, segundo ele, mas são crises que vêm em volta. E aí ele me medicou. Eu até fiquei bem com a medicação. Aí veio a pandemia, né? Só que na pandemia começou a acontecer coisas estranhas no meu corpo. Eu comecei a ganhar muito peso, coisa que não acontece comigo. Eu sempre tive um corpo, mesmo comendo muito, comendo pouco, meu corpo sempre foi o mesmo. E aí eu vi uma mudança assim, mas foi muito brusca. Não foi tipo, ao longo do ano eu fui engordando, tipo, de pouquinho em pouquinho. Que nem quando você emagrece, que depois de meses, assim, você nem percebe. Quando passou os meses, você vê, tipo, que perdeu um pouquinho de peso. Não, eu via nitidamente. Passava um mês, assim, eu via nitidamente que eu tava ganhando muito peso. Era uma coisa, assim, absurda. E eu não tava fazendo nada. Isso foi do final de 2020 pra 2021. Chegou no final de 2021 e eu passando em vários endócrinos, né? Marquei vários endócrinos minha vida inteira, fiz vários exames, meus exames estão todos normais. Eu falei, não é possível. Marquei com uma médica endocrinologista que é aqui na minha rua até. Eu já tinha visto ela há uns 2 anos atrás, por coincidência. Tentei marcar consulta, só que a consulta com ela demorava 2 meses. Eu falei, não vou esperar 2 meses. Aí eu marcava com outros médicos. Aí eu falei, dessa vez eu vou tentar marcar com essa doutora. E esperei os 2 meses. Aí eu cheguei lá, eu nunca parei a academia, né? Mesmo passando mal, eu sempre fiz academia. E eu passava também com um médico que era um ortopedista, mas ele era aquele médico esportista, que faz bioimpedância e tudo mais. E era estranho, porque a gente fazia o plano de treino e eu não tinha resposta no meu corpo, sabe? Eu ganho músculo, mas eu não perco gordura. Eu tava ganhando gordura e ganhando músculo. Tava ficando uma coisa assim muito louca. E ele pediu uns exames também. E nos exames que ele pediu cortisol salivar, medido durante 2 vezes no dia, uma de manhã e uma à tarde. E a endocrinologista que eu acabei indo também pediu uma bateria de exames, porque eu falei pra ela, eu cheguei dando um ultimato, na verdade. Eu falei, doutora, pelo amor de Deus, tem alguma coisa muito errada com o meu organismo. Eu quero que você analise todos os hormônios possíveis, porque é algum hormônio. Eu falei, alguma coisa hormonal tá muito estranha. E aí ela pediu também o cortisol, mas o cortisol sérico, que eu acho que chama, que é o de sangue. Quando saiu o resultado, deu muito baixo, assim. Não deu nem
perto do valor, tem o mínimo, que valor de referência, né? Tem que dar entre tanto e tanto. O meu dava menor aquilo, meu cortisol de manhã é baixo e ao longo do dia ele não aumenta, ele continua naquele valor baixo. E o cortisol, ele tem um ciclo circadiano, que chamam. Então, de manhã, que é pra gente despertar, ele vai pro máximo, pra despertar a gente, tanto que ele é chamado de hormônio do estresse. E ao longo do dia ele vai diminuindo até que chega à noite ele tá no valor mínimo, que é pro corpo poder relaxar e descansar e chega a hora de dormir e você dormir. Mas ele não tem só essa função, o hormônio de cortisol, ele tem muitas funções. Então, e aí ele é o hormônio do estresse. Quando a gente fala hormônio do estresse, você pensa assim de você ficar nervoso, né? Não é só isso, o emocional também altera. Se você fica realmente estressado, o seu corpo demanda mais cortisol. Mas principalmente também o estresse físico. Por exemplo, eu que faço academia, faço exercício, tô fazendo exercício, tô mandando um estresse físico pro meu corpo, que isso demanda cortisol também. Daí explica por que eu também passava muito mal na academia, porque desde que eu comecei a fazer academia, eu vomitava muito durante exercícios intensos, tinha muita dor de barriga, ia pro banheiro, até hoje eu tenho ainda. Também funciona como um anti-inflamatório no organismo, né, tem a ação anti-inflamatória, contribui para o funcionamento do sistema imunológico e ainda mantém os níveis de açúcar no sangue constantes. Então, por isso que, como eu não produzo tanto cortisol, o necessário, eu produzo pouquíssimo e ele fica pouco o dia inteiro, eu tenho dificuldade de acordar, que é o que me dá esse cansaço extremo. Então, pra mim, acordar é uma luta. Ninguém entende isso. É muito difícil de falar. Às vezes a pessoa fica assim, vamos fazer tal coisa de manhã. Eu fico, olha, eu não consigo acordar tão cedo. Eu acordo assim, tipo, e todo mundo fica, você tem que ter uma rotina, você tem que tentar acordar cedo. E eu tentei me desapegar disso, porque se eu ficar me apegando, que, eu como ser humano, preciso ter uma rotina, acordar cedo, ser produtiva e no final do dia pegar e dormir cedo pra acordar no outro dia. Não acontece isso. Meu organismo, ele é diferente e não adianta eu forçar. Não tem jeito. Então eu demoro muito pra acordar. Quando eu demando muito cortisol pro meu organismo, que são dias que tá muito quente, quando eu faço exercício, que era o que acontecia, eu não sabia, eu passava mal. E os sintomas são tontura, cai a pressão, dá hipoglicemia, dá dor abdominal, ânsia de vômito. E eu não sabia que eu tava tendo isso por conta do cortisol. E isso geram crises adrenais, quando você demanda muito cortisol e você não tem. E é até perigoso. Uma crise adrenal muito intensa pode até levar a pessoa a óbito. Aí eu levei os exames. O ortopedista não se tocou na hora com o resultado, mas eu ia passar também na endócrino, que pediu os exames que eu ia levar pra ela, e num cardiologista, porque foi interessante isso. Na época, eu comecei a passar em um monte de médico, e eu levei meu marido junto, e eles mediam a pressão, que nem eu falei pra vocês. Minha pressão dando 12, portanto, normal, e a do meu marido dava alta. E aí começaram a ficar preocupados com o meu marido. Aí o Gustavo falou assim, não, eu não tenho hipertensão, o dele era de estresse mesmo. Aí o que a gente fez? A gente comprou esse aparelhinho aqui de pressão, e ele começou a controlar a pressão dele. E aí ele realmente viu que quando tava nervoso, a pressão dele subia muito. Mas a pressão dele é normal. E eu comecei a medir a minha. E eu medindo a minha, eu vi que a minha não subia. A minha ficava o dia inteiro baixa. E quando eu tava naquele estado mal, que era quando eu demandava muito cortisol, que é quando eu tô na academia treinando, tá muito quente, aí ela despenca. Aí eu falei, vou marcar um cardiologista pro Gustavo e pra mim. E aí eu levei esses exames no cardiologista também. O cardiologista olhou meu cortisol e ele falou, você tem insuficiência adrenal. Aí eu falei pra ele, eu tenho muita tontura, tudo mais. Aí ele falou assim, eu tava sentada, né? Ele deixou eu medir sua pressão. Aí minha pressão deu 12/8. Ele pegou e fez assim, fique em pé durante uns 3 minutos, conversando comigo. Aí eu levantei, fiquei 3 minutos conversando com ele, aí ele foi lá e mediu minha pressão. Minha pressão caiu pra 10. Aí ele falou, deita aqui na cama que eles têm lá pra fazer exames, né? Eu deitei, ele mediu minha pressão subiu pra 13. Aí ele falou, você tem hipotensão postural. Quando você muda de posição, a sua pressão não se mantém, por isso que você passa mal. E ele falou, isso é uma característica da insuficiência adrenal, você tem pouco cortisol pelo exame. E aí ele fez uma carta pra mim, endocrinologista, falando que ele me analisou e diagnosticou com insuficiência adrenal e que ele queria entrar com uma medicação.